Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de junho. Eu comecei o mês com uma releitura, que foi Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Essa é a terceira vez que eu leio Orgulho e Preconceito. A primeira vez eu li em espanhol. Eu tava fazendo intercâmbio na Espanha e fui numa dessas feiras que acontecem nas cidades na Europa e achei Orgulho e Preconceito por 3 euros. Eu já tinha assistido o filme, tinha gostado bastante, aí comprei, resolvi ler, adorei a história. Depois eu comprei essa edição aqui da Penguin, em português, e li também outra vez. Essa edição eu gosto bastante, tem umas notas aqui no final, históricas, que ajudam a compreender um pouco do contexto histórico da época. E dessa vez eu resolvi me propor um desafio e resolvi ler no original em inglês. E não foi tão difícil quanto eu tinha imaginado, porque como eu já tinha lido 2 vezes, já tinha visto o filme, eu já tô mais familiarizada com a linguagem. É um pouco complicado porque Jane Austen é uma escritora do século XIX, então o inglês não é tão fácil assim, mas foi muito legal ter lido no original, foi uma experiência muito boa, porque eu consegui pegar melhor as brincadeiras que ela faz com a linguagem, as ironias. Jane Austen, ela era famosa por fazer uma crítica muito forte à sociedade em que ela estava inserida, e ela fazia isso de uma maneira irônica. Ela usava sempre falas muito espetadas assim dos personagens pra expor um pouco da crítica que ela fazia à sociedade da época. Eu quero gravar um vídeo só pra Orgulho e Preconceito, mas eu acho isso extremamente difícil, porque é um dos meus livros favoritos e é sempre difícil falar sobre nossos livros favoritos. Eu gravei um vídeo sobre a minha experiência com Jane Austen que ficou assim gigantesco, eu acho que ninguém assiste esse vídeo. Se vocês quiserem se arriscar, procurem na busca minha experiência com Jane Austen, acho que é esse o título do vídeo, mas assim, eu tentaria gravar um vídeo sobre Orgulho e Preconceito que fosse um pouco mais compacto, um pouco mais assistível. Não sei se eu vou conseguir, mas eu acho que eu vou tentar. Depois eu li um livro que uma amiga minha me emprestou, que é esse aqui, Desejo à Meia-Noite, de Lisa Kleypas, não sei como fala. É um romance histórico, erótico. Minha amiga me explicou que é uma série de livros, Os Hathaways, então esse aqui é o primeiro da série, conta a história de Amélia Hathaway, que é a irmã mais velha da família, e aí os outros livros vão contando a história de diferentes membros da família. Não é uma obra-prima da literatura, não é assim, particularmente bem escrito, tem até algumas coisas muito inverossímeis no enredo, mas é divertido pra quem gosta de romances históricos eróticos. Depois eu li um livro que não tá mais comigo, eu já emprestei, que é Não Me Abandone Jamais, de Kazuo Ishiguro. Eu me apaixonei perdidamente por esse livro, eu gravei um vídeo só pra ele, eu vou deixar aqui pra quem quiser assistir. Kazuo Ishiguro foi um escritor que eu conheci esse ano, mas eu já tô apaixonada. Eu já li dele O Gigante Enterrado, Resíduos do Dia, e agora Não Me Abandone Jamais. Eu gostei dos 3 livros. Não Me Abandone Jamais foi um livro que mexeu muito comigo, eu já tinha assistido o filme há alguns anos e lembro de ter gostado muito, preciso até rever. E o livro também foi uma experiência maravilhosa pra mim. Kazuo Ishiguro, ele escreve de uma maneira muito poética, de uma maneira muito bonita, de uma maneira muito gostosa de acompanhar. Nesse livro ele fala um pouco sobre a memória, a forma como a gente conta as histórias e o quanto nossa memória pode nos trair. Fala um pouco também sobre a questão da brevidade da vida, como nós lidamos com o fato de que nós eventualmente vamos morrer, como nós lidaríamos com a morte se nós soubéssemos que nosso prazo de validade é determinado. Então esse livro tem um pouco de ficção científica, tem um pouco de distopia, mas os temas que ele discute são temas muito maduros. Então esse livro não é um livro que estão acontecendo coisas o tempo inteiro no enredo e acontece isso e acontece aquilo, não. É um livro que você tem que ter paciência, porque a história vai se desenrolando aos poucos, os personagens eles vão se desvelando pra você aos poucos. É um livro assim, mais maduro na forma como ele trabalha os temas, e é justamente por isso que eu me apaixonei pela forma como Kazuo Ishiguro escreve. Eu li também esse mês Na Estrada Jellicoe. Na Estrada Jellicoe é um livro voltado para o público jovem adulto. Esse selo da Companhia das Letras seguinte é especializado em livros voltados para o público jovem adulto. Eu resolvi ler esse livro porque há muitos anos eu assisti um vídeo de uma garota que eu acho que ela nem grava mais vídeos aqui no YouTube, que chama Ju Fernandes, e eu achava ela muito simpática e divertida, e ela sempre falava que esse era um dos livros favoritos da vida dela.
E aí quando saiu pela Companhia das Letras eu pedi, eles me enviaram. Eu gostei do livro, mas eu não achei tão extraordinário quanto a Ju Fernandes achou. É um livro que ele tem bons personagens, ele tem uma boa história, mas pra mim ele não passa disso. Inclusive, assim, o início do livro é bem confuso, porque o que acontece? Tem aqui como se fosse uma história por trás da história. Tem um livro que alguém escreveu, no início você não sabe quem, e aí você fica acompanhando páginas desse livro, trechos desse livro, jogados no meio da história principal que está acontecendo. Então você acompanha a história do livro e a história principal que está acontecendo. Depois você vai descobrir que tudo isso vai se entrelaçar. Mas no início, quando você está lendo, é tudo muito confuso, porque os personagens do livro estão lá, você não sabe quem eles são na vida real. A história da vida real também parece extremamente confusa no início. Então, assim, demorou um terço, mais ou menos, do livro pra eu realmente entrar na história, entender quem era quem, ver o que estava acontecendo, como funcionava. Achei os personagens bons, mas ainda assim eu achei que o tom ficou um pouco meloso demais pra mim. Eu não gosto muito desse tom meloso em livros. O casal eu achei que funciona bem, mas assim, eu acho que é um livro que se você é jovem adulto, talvez você goste bastante, mas pra mim, que eu venho lendo muitas coisas, que eu já não sou jovem adulta, obviamente, é um livro que deixou um pouquinho a desejar, assim, é um livro que eu dei 3 estrelas, eu achei bom, mas é um livro que eu não faria questão de manter em casa, não faria questão de reler, é um livro que eu vou passar adiante, com certeza. Eu li ainda esse mês Retalhos, que é essa graphic novel aqui, gravei vídeo pra ela também, eu vou deixar o link aqui pra se vocês quiserem assistir. Essa graphic novel é muito bonita, a história é muito bonita, o traço é muito bonito, fala um pouco sobre... É uma história autobiográfica, então o Craig Thompson ele vai falar aqui nesse livro um pouco da história dele desde a infância até quando ele tem por volta dos 30 anos, então trabalha um pouco com a questão do amadurecimento, do crescimento. Ele fala um pouco sobre o primeiro amor, que é essa moça aqui que tá na capa, que foi o primeiro amor da vida dele. Fala um pouco de um tema que pra mim é muito caro, que é o distanciamento que os irmãos sofrem depois que eles crescem, eles entram na adolescência ou na vida adulta. Então, assim, um HQ que eu acho que é muito bonito, toca muito. Eu fiquei um tantinho decepcionada com o final, mas eu sei que algumas pessoas amam o final, então, né, tem gosto pra tudo e tal. Mas eu fiquei bem interessada no trabalho do Craig Thompson, e me indicaram um outro HQ dele que dizem que é infinitamente superior a esse, que é Habib. Então eu tô bem interessada em conhecer outras coisas dele. E os outros 2 livros que eu li esse mês, eu li pra participar da Flip. Lá na Flip aconteceram mesas especiais na Casa Rocco, do Leia Mulheres, e foram mesas que eu ajudei a mediar. A primeira foi sobre Laços de Família, de Clarice Lispector, e a segunda foi sobre O Conto da Aya, de Margaret Atwood. Então eu li esses 2 livros já no final de junho para participar da Flip. Laços de Família era um livro que eu tava morrendo de medo de ler, porque minha relação com Clarice Lispector é um pouco turbulenta. Eu li A Hora da Estrela quando eu tava na escola, e assim, apesar de eu ter gostado de alguns aspectos do livro, eu acabei não gostando da experiência de leitura em geral. Eu acho que eu não tinha maturidade pra ler Clarice Lispector quando eu tava na escola, sinceramente, eu tinha 15, 16 anos, e aquela mulher tava me jogando informações que eu não tinha condições de lidar com aquele vórtice naquele momento da minha vida. Então eu fiquei muito incomodada com a leitura, muito chateada. No final eu não entendi porque que eu tinha lido aquilo, porque que ela tinha escrito aquilo. Eu me lembro de ter começado a ler Laços de Família e tinha alguma coisa, ou de ler A Hora da Estrela, e tinha alguma coisa assim. O mundo nunca foi criado, o mundo sempre existiu. E eu me lembro de ter lido aquilo e ter parado e parado, meu Deus, como é que uma pessoa joga isso num livro e você tem que processar e você tem que pensar sobre isso e continuar lendo. E eu achava tudo muito intenso e confuso. E a linguagem dela era muito poética, era uma coisa que eu não estava acostumada, então minha relação com ela ficou um pouco turbulenta. Depois, quando eu entrei no Booktube, quando eu comecei a escrever blog, eu descobri que muitas pessoas são completamente apaixonadas pela obra de Clarice Lispector e eu fiquei com muita vontade de dar uma nova chance pra ela, mas eu ficava com o pé atrás, eu achava que não era pra mim. Então eu fui ler Laços de Família meio preocupada, muito preocupada na verdade, com o impacto que a obra teria em mim.
Mas dessa vez eu tive uma experiência de leitura completamente diferente. Dessa vez eu tive maturidade para entender os pontos que Clarice estava levantando. Claro que Clarice nunca vai se esgotar, né? Assim, Laços de Família é um livro de contos e cada conto trata de temas que são que são existenciais, são temas que são filosóficos, são temas que envolvem vida, que envolvem morte, são temas que envolvem o nosso lugar no mundo. E esses temas nunca se esgotam. Então, assim, eu tô lendo Laços de Família hoje, mas eu tenho certeza de que daqui a 20 anos eu posso reler esse livro e eu posso ter uma interpretação totalmente diferente, eu posso ter uma visão totalmente diferente do livro. Então, eu gostei bastante do livro. Alguns contos eu não compreendi muito bem. Alguns contos não me tocaram muito, mas em geral eu acho que assim, 70% dos contos que eu li eu gostei bastante. Eu quero gravar um vídeo só pra esse livro, mas eu não me sinto tão segura pra falar sobre ele, porque muita gente ama Clarice Lispector, muita gente estuda Clarice Lispector, e eu, como eu tô falando pra vocês, eu tenho uma relação turbulenta com ela. Então eu não sei até que ponto esse vídeo vai ser legal, até que ponto eu vou conseguir expor o que eu quero dizer. Eu tenho alguns contos favoritos no livro que eu queria conversar um pouco com vocês sobre eles, então não sei, talvez. Eu tô pensando ainda se eu vou gravar vídeo sobre ele, mas eu gostei bastante do livro, com exceção de alguns contos. E o Conto da Aya, de Margaret Atwood, era um livro que eu tinha muita curiosidade pra ler, porque é uma distopia, é uma ficção científica escrita por uma mulher. Isso por si só já me atraía pra leitura. Eu gostei bastante da premissa do livro, da ideia do livro. Acabei não gostando tanto assim da execução, mas eu acho que o fato de a ideia ser tão boa supre os problemas de execução do livro, porque o debate, a discussão vai ser muito rico, mesmo com esses pequenos problemas. Quero gravar um vídeo também só sobre ele, então não vou me alongar muito aqui. Porque eu acho que os temas de O Conto da Aya realmente a gente precisa discutir num vídeo só pra isso, pra gente poder conversar melhor, debater melhor os temas que ela expõe. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até o próximo.